Você já parou para pensar quem eram os filhos de Deus mencionados na Bíblia antes mesmo da criação de Adão? Uma pergunta que atravessa séculos, envolta em mistério e que desafia tudo o que você acredita sobre a origem da humanidade. Hoje, vamos desvendar esse segredo proibido, revelando a verdade escondida nos textos antigos, nas profecias e nas sombras da história. Prepare-se, porque o que você vai ouvir pode transformar sua visão do mundo para sempre. Antes de Adão, segundo as Escrituras, existiam seres chamados filhos de Deus. Mas quem eram eles? Seriam anjos? Seres humanos? Algo muito além do que a nossa compreensão comum alcança? Em Gênesis 6:1-4, encontramos a descrição dessas entidades misteriosas que viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres. Dessa união nasceram os nefilins, os gigantes, os homens poderosos de antigamente, cujas histórias ecoam lendas e medos ancestrais. Mas esses filhos de Deus não eram humanos comuns. Eles eram, de acordo com a tradição, dos textos apócrifos e dos escritos de Enoque, anjos caídos conhecidos como vigilantes. Esses seres transcendentais, inicialmente enviados para observar e proteger a humanidade, caíram em tentação e desobedeceram ao Criador, ensinando aos homens artes proibidas, magia, idolatria e corrompendo a terra com seus segredos. Eles se rebelaram, contaminando o plano divino, e por isso foram condenados à prisão eterna em abismos profundos. Entender a origem desses seres é essencial, pois eles representam uma batalha espiritual que ultrapassa os limites do tempo. A queda dos vigilantes não é apenas uma história antiga. Ela revela a presença contínua do mal no mundo, manifestado por forças invisíveis que influenciam a humanidade até hoje. Esses anjos caídos, ao corromperem a terra, prepararam o terreno para a decadência moral que culminaria no dilúvio. Assim, a história dos filhos de Deus é também a história do conflito entre o divino e o profano. Ao longo das Escrituras, há múltiplas referências a esses seres e a sua influência nefasta. Enoque descreve com detalhes a prisão desses anjos no abismo onde aguardam o juízo final. Pedro e Judas alertam sobre os espíritos que não guardaram seu posto e vivem para enganar. Jesus, em sua vinda, menciona que nos últimos dias as condições serão como nos dias de Noé, um tempo de corrupção e misturas ilegítimas. Todas essas passagens apontam para uma realidade espiritual obscura e perigosa que permanece oculta aos olhos comuns. Mas e se esses seres não ficaram para sempre presos? E se de alguma forma a porta do abismo pudesse se abrir? Apocalipse 9 traz uma visão aterradora, a de uma estrela caída do céu que recebe a chave do poço do abismo e liberta seres semelhantes a gafanhotos, descritos com características humanas e demoníacas. Esses gafanhotos não são insetos comuns, mas entidades espirituais que atormentam a humanidade por um tempo determinado. Uma clara alusão ao retorno temporário dessas forças malignas. Esse retorno tem um propósito sombrio. Não é simplesmente a destruição física, mas uma tortura espiritual e emocional, um tormento das almas que procuram desviar os homens do caminho da verdade. Liderados por um anjo do abismo, conhecido como Abaddon ou Apollyon, o destruidor, esses seres buscam reiniciar a rebelião contra Deus, tentando novamente corromper o mundo com seu engano e malícia. E isso nos coloca em alerta. A batalha espiritual que começou antes de Adão continua e está longe de terminar. Vários textos proféticos corroboram essa ideia. Daniel fala de um reino misto, onde elementos humanos e não humanos se mesclam, preparando o cenário para a grande apostasia dos últimos dias. Lucas nos lembra que será como nos dias de Noé, quando a corrupção e a mistura de linhagens marcaram a humanidade. E Paulo alerta sobre um espírito de engano tão poderoso que até os eleitos podem ser seduzidos. Tudo indica que o retorno dos filhos de Deus rebeldes é um elemento central do fim dos tempos. Mas como essas entidades agirão? Elas não se revelarão como monstros grotescos, mas como luzes brilhantes, como portadores de sabedoria e soluções. O próprio Satanás é descrito como um anjo de luz.
capaz de enganar pela aparência de bondade e verdade. Assim, o engano será sutil, sedutor e poderoso. Um espírito de ilusão que levará muitos a seguir falsos mestres, sistemas políticos e religiosos que pretendem substituir o Criador. No centro desse movimento estará um homem, o Anticristo, que, segundo as profecias, será o receptáculo do espírito rebelde original. Um líder carismático, aparentemente sábio, mas que trará engano, opressão e destruição. A besta que emerge do mar e aquela que surge da terra em Apocalipse simbolizam esses poderes políticos e espirituais que se unirão para dominar o mundo. Eles são os últimos instrumentos da rebelião antiga, a encarnação moderna dos filhos de Deus caídos. Diante dessa realidade assustadora, qual deve ser a postura daqueles que conhecem a verdade? O medo não é a resposta. A vigilância, sim. Jesus nos chamou para vigiar, para discernir os sinais dos tempos, para não sermos enganados. A tecnologia avançada, a busca por espiritualidades alternativas, o declínio moral e o crescimento da rejeição à verdade indicam que o terreno está sendo preparado para o engano final. Precisamos estar alertas, firmes na fé, conscientes do que está acontecendo. Os filhos de Deus rebeldes podem até voltar, mas não terão a última palavra. Apocalipse 20 anuncia que após um período de reinado das trevas, o dragão, a antiga serpente, será lançado no abismo por 1000 anos. A vitória final pertence ao Criador e àqueles que permanecem fiéis a Ele. A batalha é intensa e contínua, mas a redenção é certa para os que escolhem a luz em meio às sombras. Para entender ainda mais profundamente, precisamos explorar as linhagens que surgiram dessa união proibida. Muitos estudiosos apontam que os Nefilins e suas descendências influenciaram diversas culturas antigas, deixando vestígios que até hoje geram controvérsia. Essas linhagens perdidas falam de uma humanidade corrompida, marcada por uma herança espiritual e genética que ultrapassa o simples conceito de pecado humano. Examinar essas genealogias ocultas é essencial para perceber a profundidade da corrupção que permeia o mundo desde seus primórdios. Além disso, o livro de Enoque, embora excluído do cânone oficial, nos oferece uma visão valiosa sobre os filhos de Deus e sua queda. Este livro antigo detalha não só a rebelião dos anjos, mas também suas punições e as profecias para a humanidade. A influência desse texto vai além do religioso, impactando até mesmo algumas tradições esotéricas e crenças que tentam explicar o sobrenatural. Mergulhar nesses mistérios revela o quanto o oculto está interligado à história da humanidade e sua luta espiritual. O impacto desses seres na humanidade atual é inegável. Manifestação de poderes espirituais sombrios, crescimento do ocultismo, apostasia em massa e fenômenos paranormais têm relação direta com a influência desses antigos invasores. Eles atuam não só na esfera espiritual, mas também social e moral, espalhando confusão e corrupção. A sensação crescente de que o mundo está caminhando para um colapso espiritual é um reflexo dessa guerra invisível que nos cerca. Interessante também é o papel que a ciência e a mitologia desempenham na tentativa de entender os filhos de Deus. A arqueologia revela estruturas antigas e artefatos que parecem desafiar a história oficial, enquanto estudos genéticos levantam hipóteses sobre misturas incomuns no DNA humano. Mitologias de diferentes culturas falam de deuses caídos, gigantes e seres híbridos, que se encaixam misteriosamente na narrativa bíblica. Essa convergência entre fé e ciência mostra que a verdade pode ser mais complexa do que imaginamos. Por fim, diante de tudo isso, como podemos nos proteger? A resposta está na fé firme e na vigilância espiritual. A Bíblia nos dá ferramentas essenciais: oração constante, estudo da palavra, discernimento espiritual e uma vida guiada pelo Espírito Santo. Essas práticas criam uma armadura que resiste às investidas do mal. É fundamental reconhecer que a batalha é real, mas a vitória está assegurada para aqueles que permanecem fiéis ao Criador. Você não precisa viver amedrontado ou confuso. O conhecimento é poder, e agora
você tem a verdade para enxergar além do véu. A esperança não está nas trevas, mas na luz que habita em você. Nunca se esqueça, o verdadeiro Filho de Deus é aquele que escolhe seguir o caminho da redenção, da luz e da vida eterna. Se tudo isso despertou algo em você, se deseja continuar nessa jornada de descoberta e revelação, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo que traz à tona as verdades escondidas. Deixe seu like para que mais pessoas possam ser alcançadas por essas mensagens poderosas. Compartilhe este vídeo com amigos que também buscam entender os mistérios da fé e da história espiritual. E comente abaixo, eu vejo além do véu, para mostrar que você está pronto para enfrentar a escuridão com a luz do conhecimento. Nós somos os sombras da Bíblia, e juntos vamos continuar iluminando as trevas que muitos preferem ignorar, porque a verdadeira luta é invisível, e somente a luz da verdade pode vencer a escuridão.